paz do Senhor, querida igreja, amém? Olha, a gente fica cansada, mas quando a gente junta assim, começa a cultuar a Deus, aonde se mete, né? O cansaço e às vezes até quando a gente está doente, não é assim? Alguém tem essa experiência? Se você está em casa, parece que você fica pior, saiu, começa a falar das coisas de Deus e a gente... Não sei para onde, que outro dia me perguntaram, mas você não está mal? Melhorou? Eu falei, olha, quando eu estou na igreja eu fico melhor sim. Chego em casa, parece que volta tudo de novo. Não sei como é que explica isso, né? Mas há uma graça de Deus, glória a Deus por isso, que se manifesta nas nossas vidas quando a gente está... Ele é o dono da vida, da saúde, da alegria, então ele faz transbordar. Eu quero te convidar, eu agradeço muito o convite, viu? Muito obrigada, pastor, por essa... É uma honra, né, gente? Dar púlpito domingo, obrigada, amado. Dar púlpito domingo é uma questão de muita honra, eu me sinto muito honrada. Obrigada. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 1, primeira epístola... primeira carta, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo 10 ao versículo 16. E diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Verso 16 e último diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vou repetir essa última sentença. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Pode estar assentado, querido. Esse texto, esse assunto, ele fala ao meu coração de uma forma profunda. E eu tenho 51 anos de vida cristã, mas depois que eu me interessei por este assunto, eu confesso a você, igreja, que a minha vida teve uma mudança de vida. Tem um antes e um depois que eu comecei a me interessar por este assunto, de ter a mente de Cristo. Porque é lindo quando a gente tem um encontro com Jesus, não é? Eu aceitei a Jesus, eu tinha 12 anos, tinha 2 meses antes, eu acho, de fazer 12 anos, quando o Senhor se revelou a mim. Não fui criada na igreja evangélica, tinha apenas uma avó, um avô e uma tia que eram evangélicos. Mas eu não tinha muita proximidade deles. E um dia, visitando eles, eles me falaram de Jesus e eu pude entender a mensagem da cruz. E fiquei maravilhada, porque assim que eu ouvi falar de Jesus, que ele era o único caminho para Deus, foi a primeira vez. Eu sabia que existia Deus, sabia que existia Jesus, mas eu não sabia que ele era o único caminho que me levava a Deus. Eu não sabia que ele tinha morrido por mim, também não sabia.
E quando eu tomei ciência disso, foi automático o que aconteceu dentro de mim. Houve uma mudança. Eu não sabia explicar, mas eu sabia que era alguma coisa que tinha acontecido dentro de mim. E era o quê? Era o Espírito Santo que bateu a porta. Eu abri a porta sem saber, mas eu abri a porta do meu coração e o Espírito Santo entrou. Então, a partir daquele momento, coisas novas se abriram diante dos meus olhos, né? Eu era uma menina ainda, mas eu estou falando aqui do que aconteceu com todos vocês. Uns ainda que tenham sido nascidos e criados no Evangelho, houve um momento em que o Espírito Santo se revelou, não é? De uma forma mais profunda, e você viu e passou a viver uma novidade de vida. Não mais de ouvir alguém falar, mas de você experimentar, não é? Sentir o Espírito Santo dentro de você. Uma coisa simples que eu me recordo que eu fazia, que era muito simples, mas que eu chorava na presença de Deus, era abrir a harpa lá no meu cantinho, normalmente à noite, né? Abria a harpa, cantava um hino, e eu era invadida de uma graça que eu chorava. Eu não sabia o porquê, mas era uma alegria, um gozo. Era o Espírito Santo. Então, eu vivi isso como todos nós vivemos. Mas ao longo da minha caminhada, isso era bom, mas parecia que eu queria mais. E eu não sabia onde encontrar mais, né? E aí as dificuldades da vida, porque eu era muito nova, imagina, passei a juventude na igreja com os prazeres que o mundo apresenta para a gente, né? Então, no meio de toda essa batalha, eu sabia que eu tinha o Espírito Santo na minha vida, que me dava força e graça para continuar, porque eu já tinha sido revelada que aquele era o único caminho. Ainda que eu passasse momentos de fraqueza na minha juventude, lá pelos meus 14, 15 anos, eu tinha certeza que aquele era o único caminho e que eu queria continuar nele. Mas faltava algo ainda. E aí eu fui para seminário, eu procurei seminário, mas bem depois do seminário, de ter feito e concluído o seminário, é que eu fui ver esse texto aqui e que fez uma diferença na minha vida. E eu estou falando isso porque, de repente, você já me ouviu falar desse assunto, e o que eu quero dizer é que eu não me canso de falar dele, porque ele traz uma mudança de vida espiritual. Existe uma vida espiritual que, glória a Deus, é maravilhosa. Receber o Espírito Santo, falar em língua, chorar na presença do Senhor. Gente, não tem nada melhor nessa vida. Não existe nada nessa vida que a gente venha comparar com esse prazer em nós. Mas depois que eu vim ler que eu tenho, como Paulo diz aqui, nós, porém, temos a mente de Cristo, isso me fez abrir um novo horizonte na minha vida espiritual. E eu entendo que isso é extremamente necessário para todo cristão. Viver uma vida em que ele tenha a mente de Cristo. Porque às vezes a gente passa por situações que com a nossa mente, não é uma mente carnal, não é uma mente natural, porque nós nascemos de novo. É uma mente espiritual, mas que nós não desenvolvemos como deveria. Não é? Imagina uma criança quando nasce. Ela nasce, é linda, glória a Deus, porque tem a vida, ela respira, ela se alimenta, mas ela tem que, tudo que nasce, cresce, né? Tem que desenvolver. E na nossa vida espiritual, da mesma forma, a gente tem que prosseguir desenvolvendo uma vida cristã. Um conhecimento de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. E a igreja, a noiva querida, não pode estar feliz com aquela porção de conhecimento e de manjar. Manjar é maravilhoso, mas ela não pode se realizar e ficar feliz e estática dentro daquilo que ela conhece. O que eu pretendo trazer
para você e para todos que eu puder, e alimentar a mim mesma cada dia com essa palavra, é de que esse poço é muito fundo, esse poço de conhecimento de Deus. Então eu preciso, como a noiva gloriosa de Cristo, querer todo dia melhorar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais. Conhecer um pouquinho mais. E o versículo 10 diz para nós que Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Nós fomos revelados. Glória a Deus por isso. Nós fomos revelados do dom de Deus em nós, da vida eterna, do mistério, da crucificação, da salvação. Deus revelou isso a nós. Só que Ele tem muito mais coisa a nos revelar a cada dia. E eu vejo, igreja, eu vejo isso ao longo dos meus 50 anos e tenho que me punir para que eu saia dessa vivência comum na maioria da igreja. Que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha o desejo de um conhecimento de Deus da nossa vida amanhã. Como é que vai ser o meu dia 20, né? Meu dia 21, como é que ele vai ser, né? Há essa curiosidade normal no ser humano de conhecer o seu amanhã. Será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu vou conseguir achar um médico que dê um jeito na minha saúde? Será que eu vou conseguir fazer a cirurgia? São muitos serais na nossa vida, né? Será que eu vou conseguir concluir meu curso? Eu posso pedir para desligar, não sei qual é o ventilador. Não, é o ar-condicionado? Então me dá só um peso para eu botar aqui, por favor. Só um pezinho. Não desliga o ar não, que ele é bom para todo mundo. Isso, obrigada. Então, isso é muito bom. É muito bom essa revelação que nós temos de Deus para o nosso amanhã. Mas Deus tem muito mais para revelar a nós. Então, eu não posso ficar interessada em saber, por exemplo, se o meu filho vai voltar para a igreja, se o meu marido vai se converter, se a minha mãe vai se converter, se eu vou achar uma porta de emprego melhor. Essa é uma curiosidade comum a todos nós. Mas Paulo aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai muito além disso. O que Ele quer revelar para nós vai muito além dessas coisas. Eu estou querendo que você desista ou pare de pensar ou planejar estas coisas para a sua vida? É claro que não. Mas eu preciso dizer para você que o que Deus quer revelar através da mente que Ele deu a nós, que é a mente de Cristo, é de algo muito superior. É de algo muito superior. Glória a Deus por isso. Porque o Espírito Santo diz assim, sonda todas as coisas. O versículo 11. Pois quem conheceu as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. É verdade, nós conhecemos as nossas coisas. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, vírgula. Ninguém conhece as coisas de Deus, não é um ponto que acabou com esse assunto. É uma vírgula, ou seja, dá continuidade a esse assunto. Ninguém conhece as coisas de Deus, vírgula, a não ser o Espírito de Deus. A não ser o Espírito de Deus. E nós, olha que riqueza, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Ora, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E nós temos esse Espírito de Deus em nós. Logo, o que é que nós conhecemos? Nós temos acesso a quê? Ao conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado.
gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus, que quer trazer para nós o conhecimento dele. O conhecimento dele. Glória a Deus por isso. Isso foi dado gratuitamente. Aleluia. E olha o versículo seguinte, versículo 13, diz que esse conhecimento não foi dado segundo o conhecimento humano. Ou seja, nós não temos desculpas de não mergulharmos nesse conhecimento de Deus, querendo dizer que nós não temos cultura para alcançar isso. Essa não é uma desculpa para nós. Porque o versículo 13 diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é num banco de faculdade que se entende, que se alcança o conhecimento de Deus. Embora todos que podem fazer, devem fazê-lo. Porque o conhecimento, a sabedoria, tudo vem de Deus e nós somos filhos desse Deus. Então nós, mais do que ninguém, temos direito a isso. Porém, se não temos esse conhecimento humano, não quer dizer que nós não vamos alcançar a mente de Deus, o que está na mente de Deus, no coração de Deus, porque isso não foi dado em banco, nem em conhecimento humano, mas sim para aquele que vive uma vida em Deus. Você vive uma vida em Deus, meu irmão, minha irmã? Você tem uma vida de comunhão com Deus? Claro que tem, você está aqui hoje. Você busca isso. Você pode não estar do jeito que você gostaria de ser. Eu gostaria de ter uma vida íntima com Deus, profunda. Não, você não tem ainda? Entendemos. Mas esse é o caminho. E você está nesse caminho buscando. Glória a Deus por isso. Então, ele diz que nós, porque nós conhecemos as profundezas de Deus. Aleluia. Nós conhecemos as profundezas de Deus. O que é conhecer a profundeza de Deus? É conhecer a essência de Deus. Então a igreja não pode ficar feliz, se dando por satisfeita, porque ela fala em línguas, porque Deus dá uma visão do céu, porque ela ora e Deus cura. Tudo isso é maravilhoso. Não tem preço isso de tão maravilhoso que é. Mas Deus tem muito mais para mim e para você. E este é o momento que a igreja vive, em que ela precisa crescer. Crescer, crescer. E enquanto estiver viva, vai crescendo. Você está vivo? Vamos continuar crescendo. O que Deus tem para mim, que Paulo está dizendo que ele deu gratuitamente, é de graça. Não se apropria, não toma posse, se não quiser. Porque é de graça. Está ali para mim e para você. Aleluia, glória a Jesus. Ele quer revelar a nós os seus planos com este mundo. Ele quer revelar a mim e a você que somos os seus filhos, que somos os seus cooperadores aqui na terra. Ele nos chamou para que a gente faça grande o reino dele e notório a todo aquele que não conhece a ele ainda. Então ele quer mostrar para nós o melhor caminho para desenvolvermos esse mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Ele quer mostrar isso para nós. E eu vim aqui hoje, querido, para dizer para você, para lançar um desafio, que você hoje, que você queira, deseje desenvolver na sua vida, para receber tudo aquilo que você tem direito. E todas as vezes que eu falo disso, acredite em mim, todas as vezes que você me ouvir falar de coisas que você tem direito em Cristo Jesus, em Deus, eu nunca estou falando de bens materiais. Nunca. Por quê? Não é porque eu não dê valor, não é porque eles sejam importantes, é porque eles são passageiros. Eles passam rápido demais.
Então eu tenho cuidado de falar do que é eterno. Não é para falar do que é passageiro? É. Eu estou dizendo que eu prefiro falar do que é eterno. Eu não estou dizendo que não falem, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo de uma predileção minha. Todas as vezes que eu falar, tome posse daquilo que é seu por direito, eu nunca vou estar falando, tome posse daquele carro que você está de olho. Nunca vou falar. Embora eu goste do carro, claro que eu gosto. Mas quando eu estou reunida com a igreja, eu gosto de falar, tome posse daquilo que você tem por direito. É do conhecimento de Deus. E que esse conhecimento de Deus começa por eu crescer a cada dia. Hoje eu quero ter crescido um pouco mais do que ontem. Como é que eu faço isso? Vou te dizer como eu faço. Eu me examino. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é para se examinar só na hora que você está na ceia, para lembrar, tenho que pedir perdão a alguém? Tenho que pedir perdão a Deus? Eu pequei? Não, eu gosto de me examinar todos os dias. Porque todos os dias eu posso estar falhando em algum ponto e eu quero consertar amanhã logo. Se eu descobrir hoje mesmo eu quero consertar, eu não quero errar naquele ponto amanhã de novo. Isso é crescer em Deus. Se eu preciso aprender a perdoar, eu tenho aprendido muito isso, irmãos. E eu sei que eu preciso falar disso. Antes eu via uma luta na área de perdão. Sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Perdoar para mim sempre foi muito difícil. Porque eu procuro andar numa linha para não perturbar ninguém, para não falar mal de ninguém, para não perseguir ninguém. Então, quando alguém fazia isso comigo, eu achava o fim do fim. Aí, para perdoar, era muito difícil. Então, aonde Deus deixou o problema para mim resolver nessa terra? Responda. No perdão. É aí que tu tem problema? Então vai ser aí que eu vou te tratar. E eu passei por muitas situações difíceis que eu tive que exercitar perdão. Muitas vezes. Mas uma das últimas, quando se levantou a onda que eu precisava exercer perdão, eu lembro que eu falei, olha, diabo, tu não vai me pegar mais nisso. Eu já aprendi a lição. Eu não vou mais deixar o meu coração ficar preso nisso. Porque eu cresci. Eu disse para Satanás, eu cresci. E eu disse para o mundo espiritual, dessa vez eu vou fazer o dever bonitinho, Deus. Como é que eu faço bonitinho? Começou a falar de mim, já sei o que é. É a pessoa? Não, é Deus deixando. Deus está querendo ver como é que eu vou me sair dessa vez. E das outras vezes eu levava um tempo até entender que eu tinha que perdoar. Aí eu entendia outro tempo para conseguir exercitar o perdão. E quando eu via, tinha passado um ano. E eu entendo hoje que eu não tenho mais um ano da minha vida para perder tempo com isso, aprendendo a lição do perdão. Eu não tenho tempo. Deus precisa de mim renovada, crescida, sabendo lidar com as situações. Por que que Ele precisa? Porque Ele me deu a mente de Cristo Jesus. Eu tenho condição de passar por cima disso. E o que que a Bíblia diz que é para eu fazer? Alguém está me perseguindo? Ore. Abençoe quem não está te abençoando. Abençoe aqueles que estão te maldizendo. Então, começou eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abençoar. Não paro para ouvir, eu abençoo. Mas continua maldizendo, eu continuo abençoando. Porque eu sou uma igreja que está em crescimento. Eu sou uma igreja que está buscando maturidade. Porque eu sou a noiva do Cordeiro. Eu não sou qualquer noiva. Então eu gosto de falar disso. Então a minha palavra é, hoje, deseje tudo o que Deus tem reservado para você, através da graça dele. Como que eu consiga? Alguém que passe por isso pode estar pensando, eu não consigo, irmã. Você consegue, sabe por quê? Porque isso foi dado de graça para mim e para você. É a graça de Deus que nos capacita. Sem a graça de Deus eu também não conseguiria. Mas a graça, Paulo diz que nós temos ela, como diz o nome, é de graça. A graça é um favor
que eu não mereço. A graça é um favor que você não merece, mas você tem à sua disposição. Use essa graça para crescer em Deus. Use essa graça para você superar as suas dificuldades. Use essa graça para você superar a sua falta de fé. Onde for o teu calcanhar de Aquiles, meu irmão, eu não sei qual é, eu já declarei aqui o meu qual é, mas você sabe qual é. É aí que o Senhor vai te tratar. Por quê? Porque Ele quer te levar para o céu. E o que é o tratamento de Deus? É Ele te deixar na prova até você aprender. A penúltima vez que eu passei por uma lição que eu tinha que liberar perdão, eu fiquei doente, porque eu não conseguia liberar perdão. Eu fiquei doente, fui parar no hospital, no médico. Deixa eu te dizer, meus órgãos entraram em falência. Você crê nisso? Meus órgãos entraram em falência. Por quê? Porque Deus me botou numa prova que era para eu vencer a questão do perdão, e eu levei 2 anos para entender isso. Um dia uma irmã falou, Deus está mandando você ir no médico, você está morrendo. E eu estava tão amargurado que eu falei, não tem problema não, já criei meus filhos. Ou seja, deixa eu morrer. Amargura de alma. Falta de perdão. E aí ela falou, o Senhor não está se agradando de você por isso. Vá ao médico. E eu não sou doida, né? Se o Senhor não está se agradando de mim, no dia seguinte eu fui no médico. Então eu fiz o check-up geral e descobri que eu estava meus órgãos estavam em falência. Eu tinha feito o check-up geral 6 meses antes. E aí eu pensei, por que eu vou fazer de novo 6 meses? Está tudo dentro da validade, né? Está tudo ok, tudo ok. E quando eu fui pegar o resultado desses novos exames, eu saí com uma receita com 10 tipos de remédios diferentes. Eu quase fiquei em depressão, porque eu não tomava remédio nenhum. Minha saúde era 11. E aí eu estava com problema de rim, de colesterol, eu estava com problema de diabetes, eu estava com problema de tudo. E eu pensei, Deus, como é que é isso? E o Espírito Santo falou, perdoa. Perdoa. E eu consegui perdoar. Processo difícil, mas consegui perdoar. Minha saúde voltou ao normal, glória a Deus por isso. Irmãos, eu tomava 10 comprimidos todo santo dia. 2 para deitar, 2 quando acordava, 2 na hora do almoço, 2 na hora da janta. Era uma tristeza. E aí, quando a luta se levantou de novo, falou, opa, já passei dessa lição. Não vou me prostrar de novo. Porque quem manda a prova é Deus. Não é o irmão, nem é o diabo, como a gente costuma dizer. É fácil dizer que é o diabo. O diabo está com raiva porque eu estou assim, assado. Não. Isso é crescimento em Deus. Deixa ver se é o diabo mesmo. Vou orar. Porque às vezes a gente diz que é o diabo e é Deus querendo que a gente cresça naquela área da nossa vida. Por que Ele quer que cresça? Porque Ele quer me levar para o céu. Saudável. A igreja de Cristo Jesus tem que estar saudável. Não pode ser uma igreja doente, que fica triste, que se lamenta, que chora, que fica amargurada, que fica dentro de casa por qualquer coisa. Não, não podemos mais viver assim. Nós somos a noiva do arrebatamento. Aleluia! Precisamos demonstrar e esbanjar, como diria a minha avó, esbanjar a saúde. Né? A minha avó era assim, era engraçada. Ela via uma criancinha gorda, ela falava assim, está esbanjando saúde. E às vezes nem estava. Mas na cabeça dela era. E não é que é assim hoje, se a gente trazer para a vida espiritual? Quando a gente vê uma igreja muito grande, o que a gente pensa? Uau, que ministério poderoso. E aí eu pergunto para uma igreja madura, é isso? Não. Pode estar inchada, que nem o menino lá da roça, né? Que come muito com a mão suja, fica cheio de verme, fica gota, só porque está cheio de verme, mas não tem saúde nenhuma.
Gente, na nossa vida espiritual é assim. Paulo estava escrevendo aqui para os irmãos, a carta para os irmãos de Corinto, que tinha todos os dons, que falava em línguas, que tinha profecia, que tinha revelação. Era tanta revelação que ele falava, olha, na hora de falar em línguas tem que ser um de cada vez. Na hora de falar em profecia, gente, ordem, um de cada vez. Já pensou quanto poder tinha nessa igreja? Quanta manifestação? Mas depois ele diz, eu queria dar comida para vocês sólida e não pude, que vocês são crianças, só posso dar leite. Que triste. Então nós não podemos ficar, não estou dizendo que é você, mas eu sei que você vai ter esse entendimento e passar para outros. Porque esse é o nosso objetivo. Não podemos nos contentar, porque eu já me contentei muitas vezes porque eu falava em línguas. E na hora que vem a prova, por exemplo, de colocar perdão em prática, aí cadê as línguas? Né? Para que ela me serve? Não é? Ou então, pior, ela serve para me deixar pior ainda, sabia? Porque eu me enganei muitos anos por isso. Eu não perdoava, mas falava em língua. Aí o que eu pensava? Ai, Deus ainda está comigo. Não, mas nós estamos crescendo. Igreja madura. Eu quero tudo que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim, Deus já deu para mim a mente de Cristo Jesus. Aleluia. Em João, Evangelho de João 14, 17, diz, 14, 17, está abertinho aqui, eu estou com medo de largar aqui. Mas eu deixei aqui, 14, 17, diz assim. Foi isso que eu falei, 14, 17, gente? Me ajuda. Eu falei 14, 17, mas não é 14, 17. Cadê? 17. E o Espírito da verdade é esse mesmo. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês. E ele está em vocês. Aleluia! É o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Jesus está dizendo que o Espírito Santo que habita em nós, ele é o Espírito da verdade. Aleluia! Se ele habita em nós e ele é o Espírito da verdade, irmãos, nós não temos o direito de vivermos no engano. Nós não temos o direito de viver no engano. E eu falar em línguas e achar que eu estou muito bem porque falo em línguas, isso é engano. Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou bem. Né? E infelizmente, irmãos, infelizmente, eu né, não estou dizendo daqui não, mas eu convivo com pessoas que erram muito. E a gente tenta convencer a pessoa, tipo, numa conversa, num gabinete, por exemplo, né? Que vem queixar de uma coisa, a gente está vendo que é outra coisa. Não, meu filho, é porque Deus está tratando essa área aqui, que essa área não está boa. Mas a pessoa diz, não, eu falo em línguas. O Espírito de Deus está em mim. Gente, você quer esperar o Espírito Santo sair de você para você descobrir que tem que consertar? Não é? Para você vai esperar o Espírito Santo ir embora. Para você reconhecer que tem que acertar. O Espírito Santo continua porque Deus é amor. Porque a sua graça, a misericórdia que vem em Cristo Jesus, ela é tão grande que a gente não consegue alcançar. Então a gente erra, mas ele está ali ainda. Por que ele está ali? Para tentar convencer do nosso erro. Ele está exatamente para que você seja sensível à voz dele e entenda que precisa mudar. Às vezes eu sou bem sucedida fazendo a pessoa entender, e às vezes não. Às vezes a pessoa vai embora certa de que ela não está tão... É tipo assim, Deus me entende. Sabe? Mas a Bíblia mostra que é pecado. A gente vai para a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que mostra que é pecado, meu filho, minha filha. Você não pode continuar com essa prática. Não, mas Deus me entende. Ele sabe que eu preciso. A minha carne precisa disso. E aí já começa tudo errado, porque Deus não nos chamou para viver segundo as obras da carne. Não é?
Nós fomos chamados para viver uma vida no Espírito, porque Deus é Espírito. E os seus adoradores, Ele espera que o adorem em Espírito. Então não adianta dizer que a minha carne precisa e que Deus entende a minha carne. Não, Deus não vai entender. Ele está te dando a oportunidade, o Espírito Santo ainda está aí para que você reconheça que você precisa se posicionar. Clamar por misericórdia, pelo menos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós e Ele quer nos conduzir a novos níveis de verdade. Você conhece uma verdade? Deixa eu te dizer. Ele quer te levar a novos níveis de verdade. Tem outra sem ser Jesus? Não. Continua sendo Jesus. Mas é o que eu falei anteriormente. Esse poço é profundo. O que nós conhecemos não é tudo. Nós conhecemos o essencial para vivermos uma vida em Cristo Jesus, mas não é tudo. É como a criança, como eu falei inicialmente, que nasceu, ela já respira, ela tem vida. Ela precisa do leite para crescer, para viver, precisa. Mas ela vai viver toda a vida no leite? Vai? Não. Ela vai crescer, ela vai mudar a alimentação, depois ela vai para a escola. Não é isso? Ela vai viver só no pré-escolar? Não. Então, ela tem vida, ela tem conhecimento de vida? Tem. Mas ela vai ter que ir se aperfeiçoando, tendo conhecimento maior. Então, nós precisamos avançar, porque Deus tem algo novo para nós. Não é um outro evangelho que eu estou falando. Ele quer revelar as verdades que está no Pai a nós. Como, por exemplo, que eu falei para vocês, para ser rápida, para não dar um outro exemplo, o do perdão. Eu descobri, é uma outra verdade, que eu acabei me deparando com ela para o meu crescimento espiritual, que eu não posso viver de acordo com o que eu recebo das mentiras, de calúnia ou de coisas que falam da gente. Eu tenho que aprender, isso é uma verdade, que está em Deus. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu tenho que aprender a amar quem faz isso. Você está me entendendo? O nível de verdades que Deus vai revelando para nós. Ué, mas não gosta de você, mas fala mal de você? Quantas mulheres que o marido vai embora ou vice-versa? E a pessoa tem que aprender a o quê? Perdoar. E perdão é uma coisa terrível. E às vezes eu trato de mulheres que o marido vai embora com o melhor amigo, vai embora com prima. Eu já atendi uma que a mulher estava doente, quase à morte, e o marido larga ela quase à morte e vai embora com a prima dela. Como é que eu vou dizer para essa irmã, perdoa, para que você não morra e vá para o inferno, porque ela estava com câncer a um passo da morte? Como é que você vai dizer para essa mulher, perdoa? O marido foi embora e largou ela com câncer e com filhos. Como é que se perdoa? Um homem que te amou, que foi fiel enquanto você estava com saúde. Mas conhecereis a verdade vos libertará. O que importa não é esse marido, nem essa prima. O que importa é o Espírito de Deus que me liberta do poder dessa mágoa, dessa dor. Então há sempre uma verdade para a gente conhecer. Você quer ser curado? Perdoa. Não consigo. Eu falei, com certeza que não. Não posso ser hipócrita. Eu entendo que você não vai conseguir perdoar, mas Ele manda perdoar. Então como é que a gente fica? Vamos aprender mais uma verdade. Há uma dose de perdão que vem do trono da graça para nós. O perdão que eu tenho não é o suficiente. E eu disse para a amada, vamos orar para Deus e confessar, Senhor, esse perdão que eu tenho em mim não é o suficiente. Eu preciso de uma porção do teu perdão.
Eu preciso de uma porção desse sentimento que tu teves ao olhar para o homem pecador. Porque quando ele olhou para o homem pecador, ele viu um homem que precisava de perdão. E o que Deus quer trazer para nós, igreja, é esse olhar, é esse sentimento de olhar para quem nos magoa, nos trai, e você olha e diz, essa pessoa precisa da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão, então eu vou orar por ela. Como que a gente ama quem não nos ama, irmãos? A Bíblia diz, não, ninguém devais nada senão o amor. Eu pergunto, é fácil amar o irmão? É fácil amar aquele que está com a gente, que pensa igual a gente, aquele que pensa diferente, é difícil, irmão, não é? É quase que impossível. É quase que impossível. Mas um conhecimento de uma verdade que está em Deus, qual é? Há uma dose de amor além da que eu conheço, além da que eu possuo. E eu encontro isso em Cristo. Isto é crescer em Cristo. Isso é amadurecer. Isso é ter a mente de Cristo. É amar como Ele ama. É sentir misericórdia como Ele sente. Aleluia! E isso está disponível para mim e para você. Isso é para mim e para você, não é para o pecador. Isso é para mim e para você. É para o pecador a hora que ele aceitar Jesus. Aí ele também faz parte dos que vão receber, dos que podem receber e viver com isso. Então, quando nós, olha que interessante, o Senhor quer nos conduzir a um novo nível. É um novo nível de conhecimento e de vida em Deus. E quando a gente vai para o novo, significa que a gente tem que deixar algo velho para trás. Para a gente avançar no novo, o velho tem que ficar para trás. E às vezes a gente não quer abrir mão do velho. Mas desejar ter o novo é dizer, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Faz nova todas as coisas na minha vida. Olha o meu coração, olha a minha mente. Toma, a gente canta isso, é tão bonito cantar, não é? Toma o teu lugar na minha vida, toma o primeiro lugar. Reina o Senhor na minha vida. Qual foi a última canção que nós cantamos aqui? Rendido estou, não é? Nós temos que nos render todos os dias aos pés do Senhor e declarar isso para Ele. Eu preciso avançar em Ti, eu preciso mergulhar nas águas profundas contigo, Senhor. Mas muitas coisas aqui na terra me prendem, me impedem de mergulhar. Parece que é uma boia. Sabe? Vem aqui na minha mente agora essa figura de uma boia. Nós estamos no rio de Deus, mas estamos com uma boia, confortável, boiando no rio de Deus. E Ele quer que a gente tire essa boia e mergulhe nele. Essa boia fala de todo o meu conhecimento humano, das minhas verdades. Não, mas comigo é assim. Não, tire essa boia desse conhecimento humano e permita-se mergulhar em Deus, para que você venha a viver o que Ele tem de novo para você. Deus tem o novo para mim e para você. Aleluia, aleluia. O cristão que está amadurecendo, ele precisa crescer espiritualmente. Não existe outra opção. Não existe uma segunda opção. Eu tenho que crescer em Deus. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de crescer em Deus. Porque não precisa de conhecimento humano. Não fique tímido diante disso que o Senhor tem para você, desse novo momento. Não é um novo momento de tempo, é um novo momento de entendimento de Deus. Porque é Ele quem nos capacita e é gratuitamente. Aleluia! Glória a Jesus. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito da verdade, o Espírito Santo, desenvolver a capacidade de compreender. Fala de pegar a Bíblia, de sentar para ler. A nossa vida é corrida. Eu
tiro por minha dificuldade de sentar para meditar na Bíblia. Que dificuldade. Todo dia é uma luta, é uma luta. Eu vou acordando meia hora mais cedo, mas se eu bobear, eu acostumo com aquele horário, aí eu acabo pegando aquele horário que eu acordei mais cedo para fazer mais coisa na casa. Mas eu preciso ter um tempo para ler a Bíblia, porque isso é desenvolver em Deus. É ler com calma. Né? Eu tenho aqui uma coisinha, não é contra o plano de leitura, mas é que se a gente lê, faz a leitura, né? Que é aquilo batido, né? Já li, ótimo, fiz o meu dever de casa, né? Leu, deixa lá, você está bem com a tua consciência, mas você não estuda. Você não estuda. Vai para o Google com algum assunto que você tenha achado interessante e digita lá onde é que fala daquilo, que o Google vai te ajudar para que você tenha um conhecimento maior daquele assunto. E o Espírito Santo vai poder falar com você com mais clareza ali no momento só teu e dele. Isso é hábito que a gente desenvolve. Entende? Isso é hábito que a gente desenvolve. É dizer para Deus, eu quero crescer em ti. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Aleluia. Isso é desenvolver a capacidade de compreender a mente de Cristo. Paulo pergunta, quem é que conhece a mente de Cristo? É o mundo? Quem pode conhecer a mente de Cristo? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode? Só nós. Paulo diz aqui no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmãos, é ter a capacidade de compreender os pensamentos dele, os sentimentos dele, as misericórdias dele. Isso é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é apontar para os irmãos da igreja, Deus quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo. Não, isso é coisa de igreja que está pequena ainda. Ter a mente de Cristo é entender quando você tem que ter um olhar de misericórdia. Ter a mente de Cristo é você entender que você precisa de discernimento espiritual. Às vezes é um assunto que eu não domino, que ficou em dúvida na minha mente, e aí eu entendo que eu preciso ir fundo naquele assunto. Senhor, eu vou aprender de quem isso? Aí, às vezes, a gente vai até para um comentarista bíblico, glória a Deus por eles, eu me beneficio muito de ver como a visão deles amplia a minha visão, mas o que o Espírito quer mesmo é que ele ministre aos nossos corações. A gente pega, né, o leque que esses comentaristas bíblicos, preciosos homens de Deus, trazem para nós, mas Deus sempre deixa uma parte para ele revelar ele e você. Ele está dizendo, você está alcançando um conhecimento profundo, pessoal. Deus quer desenvolver a nossa vida espiritual pessoalmente. Não é eu ouvir o que um pastor prega, o que o outro prega, o que o outro prega, aí eu faço aquela salada de 1, de 2 e de 10. Deus tem uma coisa para revelar a minha pessoa. Que o conhecimento que eu tenho de quem eu leio ou ouço pode acrescentar ou não. Porque Ele quer que eu entenda que eu tenho a mente de Cristo. E Deus quer compartilhar comigo e com você as coisas que Ele quer fazer na nossa geração. Um fato simples, né? O Covid. Covid, quando chegou, o Espírito Santo falava comigo, vai demorar. E todo mundo torcendo para que no mês seguinte não tivesse mais, né? Claro, tudo fechado, tudo parado, pessoas morrendo, todo mundo queria. E aí eu comecei a falar, vai demorar. E eu vi que o pessoal tinha gente assim, você
Você é contrária, você quer ver a coisa ruim acontecendo. Você gosta de sofrer. Não. O Senhor me falou comigo, no meu ouvido. Isso vai demorar. Não vai ficar 1 mês, 2 meses. Deus quer desenvolver cada vez mais. Ele já faz isso no meio da sua igreja. Nós somos pentecostais, ele faz isso. Mas até nesse conhecimento que nós já temos, ele quer ampliar essas verdades. Porque, volto a falar, vai além de saber se eu vou ter uma porta maior e melhor amanhã. Vai além de saber se minha filha vai engravidar. Vai além de saber se eu vou mudar do Rio de Janeiro para Recife, por exemplo. Que a gente busca essas coisas em Deus. Temos que buscar. Não estou dizendo para não buscar, mas eu estou dizendo que ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem coisas para revelar para nós a respeito do nosso país, por exemplo, que necessariamente não vamos ter que ficar falando, como eu não falei do Covid, que ia demorar, porque não iam me entender. Mas ele quer trazer a revelação com que objetivo? Para que entremos em oração. Temos que entrar em oração. Quando eu soube que o Covid ia demorar, eu entrei numa oração de quê? De que a igreja entrasse num arrependimento. Falei, Senhor, a igreja precisa de entrar em arrependimento. Porque isso é mão de Deus. Então entramos em oração. Deus quer revelar para nós coisas a respeito do nosso mundo, da nossa realidade, dos espíritos malignos que estão sendo derramados no meio da terra. Que aí a gente pode orar e jejuar para que aquele espírito não fique, para que vá embora, quando na verdade o Senhor quer revelar, não vai ficar, não vai sair não. Você tem que orar pelos que estão no teu arraial, para que não sejam atacados por esse espírito, mas ele vai ficar porque é o fim dos tempos. Então nós precisamos de quê? De ter a mente de Cristo, para sabermos nos comportarmos bem aqui nessa terra, no dia que se chama hoje, para não perdermos as nossas orações orando por uma coisa, tipo, Senhor, tira o Covid do nosso meio. Eu não estou criticando se você orou, porque eu não conhecia, mas uma coisa que foi Deus que mandou, não adiantava eu orar para ele tirar, foi ele que mandou. Você me entende? Então vai que acontece alguma coisa no mundo, a gente começa, Senhor, tira, oração de tolo. Porque é o Senhor que mandou a espada. Por quê? Porque o homem está brincando com Deus. O homem perdeu o limite dele. Então vem o juízo de Deus. Sempre foi assim, não vai deixar de ser agora. Sempre foi, irmãos. Você vai para o Antigo Testamento e você vai ver o que era o juízo de Deus. Então a gente vê coisas que é juízo de Deus. Porque tem gente que vem para a casa de Deus, não estou falando daqui, mas é do meu conhecimento de geral, que vem para a casa de Deus, que toma a ceia e está com um amante. Às vezes o amante é mulher, às vezes o amante é homem. E às vezes o amante é homem com homem, é mulher com mulher. E você acha que Deus vai deixar isso passar em branco? No meio da igreja dele santa? Da noiva? Você acha? Claro que não. Então ele manifesta juízo. Para o desavisado, se, Deus está me dando uma chance. Então, no meio desse juízo, nós temos que ter a mente de Cristo para não orar dizendo, Senhor, tira de nós. Não. A nossa oração tem que ser outra. Senhor, faz com que essa pessoa entenda. Esse povo que está pecando, que está misturando santo com profano, entenda que tem que consertar. Então a nossa oração vai ser diferente quando nós temos a mente de Cristo. Por isso essa palavra para você hoje, e eu acho que por onde eu andar, temos que viver aquilo que é nosso, porque Ele já nos deu. Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Aleluia! Nós temos a mente de Cristo. Não vamos ficar enganados com os espíritos que andam por aí, porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Igreja, não podemos nos conformar com nada menos do que isso. Se é meu, é meu. Eu tenho direito. Ah, mas eu só tenho o primeiro grau. Irmã, eu nem terminei o primeiro grau. Não está me falando nada. A minha avó, uma das minhas avós, não sabia nem assinar o nome dela. Mas era uma mulher cheia de Deus e cheia de experiência com Deus. Não falava direito, mas falasse com ela das coisas do céu, que ela falava muito bem. Ela tinha a mente de Cristo. Ela tinha a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo, não se deixe enganar, não passa pelo nosso conhecimento colegial. Não passa. O meu desejo nessa noite é que a gente saia daqui desejoso de fazer esse conhecimento de Deus crescer a cada dia. Por quê? Porque o poço é fundo. O poço de Deus, de conhecimento das verdades que Ele quer compartilhar comigo e com você, é profundo. Você lê um texto na Bíblia, você entende de uma forma, depois você vê outra pessoa pregando o mesmo texto, ela vai para um outro caminho, você pensa, meu Deus, nunca nem pensei nisso. O conhecimento de Deus, a graça de Deus, a bondade, a revelação dele, é tudo de Deus, é grande demais, é uma riqueza de conhecimento que não tem fim. Então, eu não posso aceitar ficar com o conhecimento que eu alcancei em 1970, que foi o ano que eu me converti. Não posso me conformar. Eu tenho que buscar. Tem que ir para o seminário? Não. O Espírito Santo habita em você e você tem a palavra. Você vem para a escola dominical, você lê, as lições são uma bênção, irmãos. Você pega a lição da escola dominical, você vem com ela estudada, viu? Não deixa para estudar aqui com o professor, não. Você venha preparado para deixar o professor de saia justa, como diz o outro. Prepare-se em casa, leia, traga já as suas dificuldades para perguntar para o professor. Sabe o que é isso? Você está dizendo para Deus, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. É a escola bíblica dominical, irmãos, que eu estou falando. Não vem para conversar. Não vem para, às vezes, a gente está ali e a cabeça vai embora. O pensamento vai embora, o corpo está, mas o pensamento foi embora. Porque a gente tem muita coisa para tratar no dia seguinte, muito problema para resolver. Doutrine a sua mente. Como? Estudando em casa. Aí você já vai vir com interesse. Porque eu vou te dizer, outro dia eu fui dar uma aula, umas aulas atrás, aí que eu pensei, gente, pelo título, você não quer nem parar para prestar atenção. Depois você descobre que ele é bom, mas às vezes o título não é interessante. Então, se você já está com problema, senta. Se o professor não for logo a fundo, se ele não souber puxar a tua atenção, você não fica ali naquela aula. E você deixa de crescer um pouco. Então, faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa por você. Porque Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele enviou o Filho dEle, Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou a palavra revelada. O que mais a gente quer que Ele faça? O que mais a gente quer que Ele faça? É a nossa vez de dizer, eis-me aqui. Eu quero mais. Eu quero mais. Para quê? Para ficar vaidosa? Não. Eu quero mais para dizer, eu sou grata. O meu conhecimento maior que eu quero de Deus é para demonstrar para Ele gratidão pelo muito que Ele tem feito pela minha vida. Não passa por outro assunto que não seja Ele. Esse, demonstrar gratidão.
Eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero conhecer a mente do meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero andar em sintonia com o Espírito Santo, porque ele habita dentro de mim. Para que ele habita dentro de você? Me diz aí. Para que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você? Tem que ter um algo maior, irmãos, além do que nós conhecemos. Então vamos caminhar em direção a esse algo maior. Amém? Pode estar de pé, pastor? Pode? Vamos estar de pé nessa hora. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Ai, irmãos, eu vivo vigiando a mim mesma. Eu não vigio o outro porque não dá tempo, eu já vigio a mim. Sabe, eu vigio a mim. Aí eu descubro que ontem eu estava mais crente. Eu não vou mandar você levantar a mão, não. Mas você já se descobriu assim? Ou será que é só eu? Aí eu vou orar, Deus, o que aconteceu de ontem para hoje? Porque ontem estava bem mais crente. Hoje o coração não está ardendo tanto, Deus. O que eu fiz? Aí às vezes eu começo a pensar. O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz que o Espírito Santo parece que saiu de fininho? Às vezes eu descubro, às vezes eu não descubro. E quando eu não descubro, eu começo a dar glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido só dando glória a Deus. Então eu estou sentindo que as forças estão indo embora, eu não sei o que eu fiz. Se eu lembro, eu peço perdão logo. E se eu não lembro, glória a Deus. Glória a Deus. E vou mostrando para Deus por que eu estou dando glória a Deus. Senhor, eu estou dando glória a Deus porque eu estou me sentindo fraca. Hoje eu estou mais fraca do que ontem. E como Abraão foi fortalecido dando glória a Deus, eu quero ser fortalecida dando glória a Deus também. Aleluia! E o Paulo ensina que o Espírito Santo, quando a gente ora em línguas, a gente está edificando o Espírito, é a nós mesmos. Então eu vou começar a falar em línguas. Começo a falar em línguas em casa. O que é isso, irmão? Que doutrina é essa? Não é doutrina. Se falar em língua, eu estou alimentando o meu espírito. Eu vou falar em línguas. O que eu não posso é me perder no meio do caminho. Eu não posso ser mais fraca. Não posso, irmãos. Eu não posso, irmãos. Porque o diabo está nos esperando a cada esquina da vida, a cada situação da vida de dificuldade. O diabo quer nos tragar e eu não posso permitir. Então eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. É dando glória a Deus, é falando em língua, é aprendendo a falar um pouco menos, é não ser precipitada nas palavras, porque eu posso estar desagradando ao Espírito de Deus. Às vezes eu estou numa situação que na hora que eu vou responder, eu penso assim, será que Deus está me olhando para ver o que eu estou fazendo? Né? Eu gosto de fazer isso, eu faço sempre comigo. Na hora que eu vou responder, eu paro e penso assim, eu acho que Deus falou assim, ô irmão fulano, vai lá e pisa no calo dela, deixa eu ver o que ela vai fazer. Aí quando alguém pisa no meu calo, que eu penso e dá um fora, pô, tu é cego? Quando dá vontade de falar, parece que eu vejo Deus assim no céu, ó. Pisou aí? Pisou no pé dela? Então vamos ver. Ué, ela não murmurou. Ué, ela não ficou com raiva. Eu acho que ela está crescendo. Ela decidiu colocar em prática o que sempre soube, porque a gente sabe, a gente só não põe em prática. Então eu mudei muita coisa na minha vida. E isso me fez crescer em Deus. Tem me feito crescer. É porque eu acho que Ele está só colocando a prova. Gosto de lembrar daquele povo que estava com esqueci o nome. Foi beber água, só Gideão. Foi beber água. Eu fico apavorado. Você já me ouviu falar nisso? Eu fico apavorado todos os dias, se eu lembrar disso todos os dias. A seleção de Deus estava sendo feita enquanto o povo bebia água. Aqueles que beberam água, que mergulharam, que não estão prontos, não. Aqueles que trouxeram a água na palma da mão, esses que estão prontos. Você já parou para
para pensar que Deus está te medindo enquanto você bebe água. Misericórdia. Isso é crescer. Isso é procurar ter a estatura de varão perfeito. E eu acho que o meu Deus merece ver o meu esforço em ser alguém melhor no reino dele. Você pensa como eu? Você pensa como eu? Se você quer estar aqui à frente para a gente orar junto, para que você tenha força para fazer essa jornada, de se examinar todo o tempo. Não é meu marido que vai me examinar, não é minha mãe, não é meu vizinho, não é meu pastor. Sou eu. Porque eu consigo ser uma pessoa perto deles. Ou ser resistente. Dizer para eles, eu sou assim e acabou. Pronto. Não é isso? Eu sou assim mesmo. Acabou. É um assunto meu. Mas se você quer de Deus uma graça para conseguir vencer a si mesmo a cada dia, eu te convido a estar aqui na frente para a gente orar juntos. Aleluia. Se ouvires a voz do seu Espírito, não endureça o coração. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, ele espera. O Espírito de Deus, amém, glória a Deus. Não endureça o coração. Eu me rasguei aqui diante de você. Eu disse para você que eu acordo um dia e descubro que eu estou mais fraca naquele dia do que no dia anterior. É verdade, irmãos. A verdade nos liberta. Ficar escondido atrás dos nossos erros não vai nos levar a lugar nenhum. A verdade nos liberta. Aleluia! Glória a Deus! E é na liberdade que eu tenho direito e condição de fazer o caminho que eu quero. Porque eu estou livre. Eu estou livre para fazer o caminho que eu estou vendo que é o caminho certo. Quando eu estou presa, amarrada pelo erro, eu quero fazer o caminho, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não estou liberta. Não é liberta do demônio, é liberta da verdade que liberta. E em Cristo Jesus, essas coisas se dissipam. Amém? Não tem mais ninguém, só essa corajosa que veio aqui à frente. Só é uma corajosa. É coragem, o nome disso é coragem. Aleluia. Só tem uma corajosa. Então nós vamos orar. Nós vamos estar orando nessa hora. Pai bendito e santo, eu te dou graças por esta noite, por esta reunião. Eu te dou graças por estas portas abertas. Eu te dou graças pelo teu povo reunido para exaltar o teu nome. Eu te dou graças porque essa igreja foi plantada para dizer que há um Deus no céu que se compadece do homem aqui na terra e que por isso enviou Jesus Cristo e que por isso enviou o Espírito Santo. Muito obrigada por estas portas abertas que nos dá todos os dias a oportunidade de melhorarmos, de crescermos e de vivermos um novo momento em Ti. Eu te apresento a minha irmã que está aqui na frente nesta hora. Eu te peço que a Tua graça superabunde na vida dela. Eu te peço que as forças dela sejam renovadas. Força para ir além. Força para enxergar aquilo que Tu tens para ela. Em nome de Jesus, nós ministramos um novo momento na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Espírito da verdade, revela-te mais e mais a ela, que ela possa ser revelada da tua grandeza, dos teus propósitos para a vida dela, não apenas para a vida dela natural, de mulher, de ser humana, mas para a vida espiritual, que ela possa ver o quanto tu contas com ela no teu reino, para que ela possa entender
quantos dons preciosos tu tens para ela, já reservados. Tu não vais criar algo especial, já é dela e já existe no mundo do Espírito. Oh, Rabaxuria da Larabaxeia, nós sabemos que é assim, porque a tua palavra nos revela que é assim. Aleluia! Que ela se aproprie de tudo aquilo que o Senhor reservou para ela, em nome de Jesus. Eu te peço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Deus, que seja um tempo, Deus, de muitas revelações para eles, das tuas verdades que tu tens para hoje, em nome de Jesus eu te peço, amém.